Paz do Senhor, meus irmãos, que alegria estarmos juntos pela misericórdia, a bondade do Senhor, a liberdade de estar adentrando o seu lar, o seu carro, o seu escritório, aonde você estiver nesta noite. Deus nos permite, nos concede esta grande oportunidade de estarmos juntos. E eu quero no Senhor me alegrar, louvar a Deus, bendizer o nome do Senhor por esta noite. Quero orar com você nesta noite, derramando diante dele o nosso coração, dando uma palavra de gratidão, de louvor a esse Deus que não somente ouve, mas responde a nossa oração. Eu quero orar com você, com muita alegria, declarar que o Senhor continua cuidando de nós. Como este salmo, o salmo de número 23, se torna como toda a palavra de Deus, tão real, tão autêntico. Estamos desfrutando deste pastoreio a cada dia, a cada momento. Oremos, agradecendo ao Senhor pela liberdade de estarmos juntos online nesta noite. Pai, de todo o meu coração eu te dou graças. Muito obrigado pela vida da igreja, pelos irmãos tão queridos e amados. Todos nós, ó Deus, por meio da tua graça, fomos resgatados, comprados não por ouro ou prata, mas através do teu sangue. E agora, como igreja, como corpo, ó Senhor, independente das grandes dificuldades que enfrentamos nesses dias, estamos juntos, somos um. Em Cristo somos um. Por isso, Senhor, nesta noite, que possamos ministrar com alegria, com liberdade, ó Deus, nos lembrando do sacrifício da cruz, nos lembrando do teu grande senhorio e poder, e diante de tudo isso, o nosso coração derramado, adorando, exaltando aquele que vive e que reina para todo sempre. Muito obrigado, Senhor, pela liberdade de estar com os irmãos, com esta equipe que nos assessora, ó Deus, para a realização, ó Pai, deste culto a Ti. Muito obrigado pelo trabalhar do Senhor, para que todas as coisas aconteçam, se estabeleçam. Muito obrigado, Pai. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Agora juntos, vamos adorar ao Senhor, louvar, bendizer com o nosso ministério de louvor, tabernáculo, adorando aquele que vive para sempre. Louvemos ao Senhor. Levanto um aleluia na presença do inimigo. Levanto um aleluia mais alto que os ouvidos. Levanto um aleluia. Canções são armas para mim. Levanto um aleluia
Cante mais alto. Cante mais alto. Cante mais alto. Na presença do inimigo. Cante mais alto. Mais alto que os ruídos. Cante mais alto. Canções são armas para mim. Cante mais alto. O céu vem guerrear por mim. Cante mais alto. Na presença do inimigo. Cante mais alto. Mais alto que os ruídos. Cante mais alto. Canções são armas para mim. Cante mais alto. O céu vem guerrear por mim. Cante mais alto. Na tempestade eu vou cantar. Alto e mais alto, o meu louvor rugirá. Das cinzas a fé se levantará. A morte é vencida, o rei vivo está. Na tempestade eu vou cantar. Alto e mais alto, o meu louvor rugirá. Das cinzas a fé se levantará. A morte é vencida, o rei vivo está. Levanta um aleluia. 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 Na presença do inimigo. Levanta um aleluia. Mais alto que os ruídos. Levanta um aleluia. Canções são armas para mim. Levanta um aleluia. O céu vem guerrear por mim. Aleluia! Aleluia! Entre muitas traduções de aleluia, uma delas é cântico de alegria. Quem está alegre nessa noite? Eu estou alegre porque eu estou aqui, o Senhor me sustentou. 2021, janeiro, simbolicamente julho. Você está feliz? Você chegou em julho! Cântico de alegria! Cântico de alegria! Aleluia! Você pode cantar mais alto! Vamos cantar mais alto! Cante mais alto! Cante mais alto. 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 Na presença do inimigo. Na presença do inimigo. Cante mais alto. Mais alto que os ruídos. Cante mais alto. Cante. Canções são armas para mim. Cante mais alto. O céu, cante mais alto. Cante mais alto. Na presença, envergonhe o inimigo nesta noite. Cante mais alto. Mais alto que os ruídos. Cante mais alto. Canções são armas para mim. Cante mais alto. O céu vem guerrear por mim. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós cantamos alto, Senhor, mais alto, reconhecendo que Tu és eterno, jamais mudará. O mesmo Espírito
que levantou o Filho de Deus. Diga, aleluia. A mesma voz que o mar acalmou, nada mudou. O mesmo sangue daquela cruz, a mesma graça ainda cobre-nos. O mesmo hoje para sempre, Ele não muda e nunca vai mudar. A mesma história, não precisamos. Ele não muda e nunca vai mudar. A mesma igreja que Cristo formou ainda celebra o mesmo amor, nada mudou. Essa é essa parte. A mesma mesa, a comunhão, sua família partindo o pão, nada mudou. Nós reconhecemos o mesmo sangue daquela cruz, a mesma graça ainda cobre-nos. O mesmo hoje para sempre, Ele não muda e nunca vai mudar. A mesma história da redenção, não precisamos de um novo sonho. Seus planos duram para sempre, Ele não muda e nunca vai mudar. Se você puder erguer suas mãos e reconheça ao Senhor que você confia nos seus planos, que são eternos, que são bons, perfeitos, agradáveis para nós. Ontem, hoje e para sempre, Ele é o mesmo. Ontem, hoje e para sempre, Ele é eternamente será. Ontem, hoje e para sempre, Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Ontem, hoje e para sempre será. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. O mesmo sangue daquela cruz, a mesma graça ainda cobre-nos. O mesmo hoje para sempre, Ele não muda e nunca vai, nunca vai. A mesma história da redenção, não precisamos de um novo sonho. Seus planos duram para sempre, Ele nunca e nunca vai mudar. Nunca vai mudar, nunca vai mudar. Ele é perfeito, Ele é eterno. Seus planos duram para sempre, Ele não muda e nunca vai mudar. Amém, meus amados. Nós agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos diante da palavra do Senhor. E eu quero deixar aqui um versículo, compartilhar a palavra que o Senhor tem colocado em meu coração. E este versículo está no livro dos Hebreus, capítulo 10, e no versículo 18. No livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 18, que diz: onde os pecados foram perdoados, já não há necessidade de oferecer sacrifícios. Repetindo,
onde os pecados foram perdoados, já não há necessidade de oferecer sacrifícios. Esta afirmação ousada, poderosa, real e verdadeira. Quem fez com muita responsabilidade, sabendo de toda a cultura, de toda a herança, de toda a vivência, né, religiosa do povo hebreu, do povo judeu. Mas quem fez esta afirmação, fez com a certeza, a convicção que, por meio de Cristo Jesus, entrou, se estabeleceu a nova aliança. Então, diante do trabalho que foi realizado, estabelecido, o escritor aos Hebreus deixa claro aquilo que acabamos de ler e afirmar com os irmãos. Onde os pecados foram perdoados, já não há necessidade de oferecer sacrifícios. No capítulo 10 e no versículo 1, o texto diz: a lei constitui apenas uma sombra, um vislumbre das coisas boas por vir, mas não as coisas boas em si mesmas. Os sacrifícios são repetidos todos os anos, mas nunca puderam purificar inteiramente aqueles que vêm adorar. Se tivessem este poder, já não precisariam existir, pois os adoradores teriam sido purificados uma vez por todas. E a consciência de seus pecados teria desaparecido. Então, na antiga aliança, o processo era ano após ano, sacrifício após sacrifício. Por quê? Aquilo que era oferecido através do sacrifício com animais, primeiramente para o sacerdote, o sumo sacerdote, para que eles pudessem adentrar uma vez por ano, primeiro purificando-se dos próprios pecados, para depois oferecer sacrifício pelo povo. Mas isto era anual. E isto não conseguia estabelecer aquilo que estava no coração de Deus antes da fundação do mundo. O que era? Que após a queda houvesse sim um sacrifício que levasse o homem a ter uma consciência livre do pecado, do poder do pecado. E esses rituais anuais permitiam que o homem, ao sacrificar, lembrasse sempre do seu pecado, da sua dívida, da sua fraqueza e falha diante do Senhor. Olha o que diz o versículo 3. Em vez disso, esses sacrifícios os lembravam dos seus pecados todos os anos. Pois é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, ele disse: então, o sangue de bodes, de touros, eles serviam apenas como sombra do verdadeiro cordeiro que seria imolado, que seria sacrificado. Então, era trazido diante de Deus uma quantidade enorme de animais para serem sacrificados. Mas a duração da cobertura daquele sangue era rasa, escassa, temporária. O pecado estava sempre diante do pecador. E havia, sim, um distanciamento entre Deus e o seu povo
por causa do pecado. Agora vem Cristo Jesus, o Senhor, e ao invés de entrar pelo mesmo caminho da velha aliança, e ele com seus discípulos continuar oferecendo sacrifícios, colocando diante de Deus touros e bodes, o sangue desses animais, a palavra diz que o Senhor Jesus, ele toma a seguinte posição: não quiseste sacrifícios nem ofertas, contudo me deste um corpo para oferecer. Não te agradaste de holocaustos nem de outras ofertas pelo pecado. Então eu disse: aqui estou para fazer a tua vontade, ó Deus, como está escrito a meu respeito no livro. Ou seja, ao invés de formar com os seus discípulos um braço do judaísmo, uma nova religião, um novo partido, fariseu, saduceu, um novo partido, o Senhor Jesus, ele cumpre aquilo que a respeito dele o salmista escreveu, e quando escreveu, o autor aos Hebreus identifica que se tratava de Cristo. E Cristo oferece a si mesmo, porque agora ele tem um corpo. E este corpo é colocado como sacrifício vivo diante do Pai para a remissão de pecados, a purificação dos pecados, para a reconciliação com o Deus eterno. Então, o ministério de Jesus não foi cercado, não foi envolvido, a não ser com a visão macro, a visão do reino, a visão de um restabelecimento de comunhão eterna entre o Criador e a criatura, entre o Pai e os filhos. Por meio de Cristo, do seu corpo, esta velha aliança agora fica sem efeito, porque ela era uma sombra daquilo que deveria vir. Aleluia! Na verdade, este era o ponto onde a humanidade deve convergir, se dirigir, o sacrifício de Cristo. Como disse João o Batista: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha o que a palavra continua dizendo. Primeiro Cristo disse: não quiseste sacrifício nem ofertas, nem holocaustos, nem outras ofertas, nem te agradastes delas. Então acrescentou: aqui estou para fazer a tua vontade. Ele cancela a primeira aliança, a fim de estabelecer a segunda, pois a vontade de Deus era que fôssemos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo de uma vez por todas. Os sacerdotes sempre se apresentavam todos os dias para realizar serviços sagrados e oferecer repetidamente os mesmos sacrifícios que nunca podiam remover pecado. Nosso, aleluia, nosso sumo sacerdote, porém, ofereceu-se a si mesmo como único sacrifício pelos pecados. E isto está válido para sempre. E aí, depois de ter se oferecido, de ter se colocado como ele mesmo disse: a minha vida ninguém toma, eu mesmo a dou. Foi ele que se entregou, que se doou, em obediência ao Pai. Mesmo orando: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice.
mas ao mesmo tempo o Senhor dizendo, mas que não seja feita a minha, mas a tua vontade. E a vontade do Pai era que o Filho fosse para a cruz, para que o corpo do Filho fosse oferecido como sacrifício vivo, e o foi. E hoje, diante de tudo que foi feito, nós, como igreja, temos a segurança, a certeza que a consciência do pecado que nos conduzia à angústia, ao medo, o medo da morte, à depressão, à escravidão do diabo, Ele, o sacrifício vivo, o nosso sumo sacerdote, que não pegou um animal e colocou no seu lugar, não, antes ele se colocou no lugar daquele animal que seria sacrificado. Ali na cruz estava se cumprindo o que aconteceu lá no monte, entre Abraão e Isaque. Quando Abraão levantou o cutelo para imolar o seu filho, e o anjo disse, Abraão, Abraão, não faças tal, agora sei que me teme. E quando Abraão olha para trás, está lá o cordeiro preso, pronto para ser sacrificado. Antes de Abraão, o Eterno já tinha o cordeiro. Antes da queda do homem, o Eterno já tinha o cordeiro. O que é que Deus nos chama a atenção nesta noite? Que nós agora, livres da consciência do pecado, daquele pecado que nos acusava, que nos impedia de orar, de quebrantar-se diante de Deus, de confessar os nossos pecados e andar em santidade, andar em temor, em louvá-lo, em bendizê-lo, em declarar que somos filhos. Não podíamos dizer, não podíamos viver em comunhão com o Senhor, mas por causa desse sumo sacerdote, que ofereceu-se a si mesmo, hoje temos comunhão com o Senhor. E olha o que diz o versículo 15. E o Espírito Santo também testemunha isso, que é verdade, pois o Espírito diz, esta é a nova aliança que farei com o meu povo, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta, e nunca mais me lembrarei de seus pecados e seus atos de desobediência. Quando na velha aliança, o sumo sacerdote sacrificava, lá vinha diante de Deus, depois do sacrifício, novamente a impureza, o distanciamento, a queda, a morte do homem, porque o pecado estava lá, aquele sangue, aquele sacrifício não era suficiente para, de uma vez por toda, santificar, purificar, colocar o homem em uma comunhão eterna com Deus. Mas agora o Espírito Santo vem e reconhece e dá o selo e confirma, dizendo, olha, daqui por diante, a lei vai estar no vosso coração, na vossa mente. E Deus diz, e Ele não mente. Deus, Ele não se esquece do que fala. Ele diz assim, olha, nunca mais me lembrarei de seus pecados e seus atos de desobediência. Por quê? Porque agora tem diante dele não um sangue de bode ou de touro, mas está diante do Todo-Poderoso, o sangue do Cordeiro de Deus, que apagou, que tirou, que exterminou o pecado do homem. Então agora, quando o Senhor, através da sua misericórdia, olha para mim e olha para você, o que Ele vê? Não vê diante de nós o sangue de touro ou de bode, mas vê sobre nós o sangue do Cordeiro, Jesus Cristo, o Senhor.
Por isso, eu termino dizendo, onde os pecados foram perdoados, já não há necessidade de oferecer sacrifício. Estamos livres do poder do pecado. Não há necessidade de uma vez por ano esperarmos um sumo sacerdote humano para que os nossos pecados sejam cobertos com uma toalha que vai se sujar e no ano que vem tem que colocar outra toalha. Não, não, não e não. Agora, por meio de Cristo Jesus, nós temos acesso ao coração do Pai, livres do poder do pecado. Por quê? Porque se pecamos, diz a palavra, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo o pecado. Então, se a comunhão é quebrada por causa da minha inclinação, fraqueza, deslize, desobediência, há agora o Espírito em mim que me fala, que me traz novamente o discernimento, dizendo, confesse, largue, abandone, alcance a misericórdia. E a misericórdia do Senhor são as causas de nós não sermos destruídos. Bem-aventurados são os filhos de Deus que conhecem, que sabem e praticam esta verdade. Ignorantes, despreparados e pobres são aqueles que, conhecendo esta verdade, não as praticam. Antes, com os seus pecados, ocultam, guardam, escondem, colocam lá no armário e vivem uma vida de aparência, dominados pelo diabo, acusados pelo diabo, longe da comunhão com o Senhor, indiferente ao que o Espírito está fazendo com a igreja e no meio da igreja, porque o pecado nos separa. Mas aquele que reconhece as fraquezas e confessa e larga, alcança da parte do Senhor um tempo novo de comunhão, porque agora, diante do Senhor o Eterno, o sangue de Jesus fala. Que nesta noite, você, diante de toda a dificuldade, a adversidade, não espere as coisas externas darem certo para que o teu interior comece a funcionar. Comece a viver por fé, declarando, eu tenho diante do Deus eterno um sumo sacerdote. Eu faço parte da nova aliança. E agora eu tenho acesso ao coração do Pai. Pode ser que ao meu redor e derredor as coisas não estão funcionando. Mas isso é porque o mundo, mas eu não sou do mundo. Então no meu interior funciona muito bem. Por isso, se eu te pergunto hoje, irmã, irmão, se eu paro aqui e te pergunto, família, como vocês estão? A resposta é uma só: estamos bem. Por quê? Porque no nosso interior há paz, no nosso interior há esperança, no nosso interior há a certeza que o nosso Salvador se levantará, como disse Jó. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Como está o teu interior? O teu interior estão como aquelas ondas bravias, mar revolto, ou existe calmaria no teu interior, porque você sabe que Deus já se levantou por meio da sua graça e bondade para nos guardar, ajudar e nos conduzir até aquele grande e poderoso dia, o dia do Senhor. O dia do Senhor não será compartilhado com o diabo, com seus anjos, com a morte, com o sistema deste mundo. O dia é do Senhor. Ele estabelecerá para sempre o Cristo, o seu reino, o seu trono, e todo joelho se dobrará e toda língua confessará
que Jesus, aquele que não deu um sacrifício, mas deu a si mesmo, Ele é o Senhor. Por isso eu quero orar, mas deixar com você a palavra que diz: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Disse Jesus: crede também em mim. Não se turbe. Na casa do Pai há morada. Já está tudo pronto. Lá não tem puxadinho ou improvisado. As coisas estão definitivas, porque elas foram feitas, estabelecidas em Cristo. E Ele é o Senhor, e Ele é Deus. Por isso eu oro por você nesta noite. Eu quero orar. Antes de orar, eu tenho o privilégio, e não vou abrir mão dele, de perguntar, de orar por alguém que me ouve, que me vê, e que nesta noite precisa fazer uma decisão entregando a sua vida a Jesus. E também, você que está afastado, precisa reconciliar. Então, esta primeira palavra de oração é por você que hoje decide-se por Cristo, e por você que hoje se posiciona, se levanta e volta a servir a Deus. Pai, eu oro e te agradeço, ó Deus querido, pela palavra pregada, pois ela não volta vazia, cumpre o que lhe apraz. Ó Deus bendito, nesta noite, aquele que hoje toma uma decisão, recebe. Aquele que volta, reconcilia, volta com um espírito desejoso de te obedecer, uma disposição firme, ó Deus, de cumprir a tua vontade, recebe. Troca, ó Deus, as roupas rotas, as roupas sujas deste mundo, coloca vestes brancas, novas. Ó Deus, sustenta esta vida, esta família, pela tua graça, em nome do Senhor Jesus. Amém. E agora, eu quero interceder, orar com você e por você nesta noite. Eu quero lhe abençoar, porque eu posso fazer isto, lhe abençoar. Lhe abençoar não é dar algo de mim, que foi gerado em mim pela minha carne, jamais. Lhe abençoar é interceder, orar, rogar a Deus pela sua vida. A mim cabe, como teu irmão, como membro do corpo, não como alguém mais ilustre, como uma celebridade, como alguém que Deus ouve e só a mim, jamais. Deus ouve você. Por isso, juntos vamos orar agora e vamos buscar em Deus consolo, renovar as nossas forças, porque nós não vamos parar aqui em meio às circunstâncias, porque o que nos move não é o que está do lado de fora, porque o que está do lado de fora já foi julgado, condenado, mas o que nos move é o que está dentro, pois a palavra diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que age nesse mundo. Você entendeu isso? Podemos orar juntos? Vamos fazê-lo? Lançando sobre ele toda a nossa ansiedade. Pai, em nome de Jesus, cura os enfermos agora. Liberta pelo teu poder. Senhor, Deus Todo-Poderoso, aquele que está à destra de Deus Pai, que venceu, que superou, que desfez, que triunfou sobre principados e potestades, é no teu nome que eu peço a cura, o restabelecimento daqueles que já estão desenganados pela medicina, daqueles que já a si mesmos se desenganaram, pois estão no profundo da angústia, da depressão,
Não existe esperança para os tais, mas tu és poderoso, assim como o bom pastor conta as ovelhas. Deixa as 99 no aprisco e vai atrás daquela que se perdeu. Senhor, nesta noite, entra neste quarto, entra nesta sala, nesta cozinha, neste carro, neste escritório, entra nesta vida, entra pastor, entra sumo pastor, entra pastor dos pastores, entra com a tua mão, recolhe, acolhe, ampara, ajuda, busca por meio da tua misericórdia, traz, Senhor, esse que está com câncer, traz, esse que está em desespero, traz, este lar que está desfigurado, destroçado, ninguém se entende, não há harmonia, a miséria, a falência, traz para diante da tua presença, porque diante da tua presença a mudança, transformação por meio da tua palavra. Nesta noite, cura, liberta, restaura, transforma pelo poder e autoridade que está no nome glorioso de Jesus. Você que está aí me ouvindo, e já desistiu? Desistiu do quê? Desistiu por quê? Não desista. Não desista. O nosso sumo sacerdote está à destra de Deus Pai e intercede por nós. A coisa funciona agora, pois estamos na nova aliança. Pois estamos agora com a lei do Senhor na nossa mente, no nosso coração. Não desista. Agora, em nome de Jesus, que chegue, que te alcance aí onde você está, o renovo do Senhor, a força do Senhor, assim como aquela comida serviu para Elias, que esta comida sirva para você, que esta palavra te alimente, que você se alimente de Deus, que você não seja anêmico de Deus, mas que você tenha força, ânimo, que você se sinta renovado, vigoroso no Senhor, ao ponto de dizer, tudo eu posso naquele que me fortalece. Que Deus continue te abençoando, guardando e te livrando, é o que eu peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Está feito. Graça e paz, queridos. Que alegria estar aqui com vocês para um tempo de oferta e dízimo. Vamos ministrar os dízimos e as ofertas agora. E como é, irmãos, maravilhoso, como é um tempo, sim, de Deus realmente poder ministrar esse tempo com você, igreja amada. É algo tão prazeroso, é algo tão gostoso no nosso coração, poder comunicar ao seu coração que é uma igreja generosa, que é uma igreja amorosa, que é uma igreja que sabe, que conhece a vontade do Senhor e que tem andado em amor ao Senhor e em amor a este ministério, a esta igreja. É realmente uma alegria para nós poder ministrar isso ao teu coração e eu quero te convidar neste momento a ofertar e a dizimar, você que já vem fazendo isso há tanto tempo. As nossas reuniões estão online, o prédio da igreja durante o culto está fechado, mas você pode fazer isso durante o dia, durante o horário comercial. Se você vier aqui, se você passar aqui no prédio da igreja, nós teremos uma alegria em receber você para fazer aqui presencialmente isso, há toda uma estrutura para que você possa ofertar e dizimar. Mas caso você já faça isso de forma eletrônica, você tem aí agora as informações, as nossas contas, você tem aí o Banco Bradesco, o Banco Itaú e tem também o nosso Pix, que você pode usar para ofertar e dizimar. Mas você também tem o nosso app, o nosso aplicativo aí, Tabernáculo Jacuí. Se você não tem ainda o app do Tabernáculo, você pode entrar tanto na Play Store quanto na Apple Store
e baixar esse aplicativo gratuitamente. Procura lá, Tabernáculo Jacuí, você baixa o aplicativo, se cadastra e você pode ofertar e dizimar pelo próprio aplicativo. Vai lá no ícone doações e faz lá a sua oferta missionária, a sua oferta, o seu dízimo, de forma amorosa como você tem feito. Então eu quero realmente louvar a Deus pela sua vida, que não tem deixado de fazer isso. O seu coração não está na situação do país, mas o seu coração continua em Deus, sabendo que Ele é que provê para você tanto o pão na sua mesa, quanto a semente para você continuar semeando no reino de Deus e também na igreja local. Eu quero orar com você, abençoando você e realmente agradecendo a Deus pela sua vida e pela sua atitude amorosa, sua atitude de generosidade em relação ao reino de Deus e em relação à nossa igreja. Pai querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta oportunidade tão rica que o Senhor nos dá. Ó Deus, obrigado pela tua igreja que tem compreendido, ó Deus, os teus princípios, que tem entendido o teu coração e a exemplo do teu coração tem agido, ó Deus, tem sido amorosa, generosa, obediente, ó Deus, em ofertar e em dizimar na tua casa. Pai, nós te louvamos pela vida de cada irmão e cada irmã. Mas também sabemos, ó Deus, que muitos hoje não têm um emprego e precisam de um emprego. E já, Senhor, aproveitamos esta oportunidade e clamamos ao Senhor para que as portas se abram, independente da situação econômica e política do país. Senhor, nós sabemos que o Senhor está acima disso e oramos falando direto com quem pode mudar, ó Deus, a situação. Por isso oramos ao Senhor, pedindo que portas se abram, ó Deus. Senhor, a partir de hoje, ainda esta semana, que portas sejam abertas e que os nossos irmãos, ó Deus, venham, ó Deus, a ter seus empregos, ó Deus, venham a ter recursos para continuar ofertando, dizimando, ó Deus, e sustentando a sua família. Nós cremos no Senhor, nós colocamos o nosso coração no Senhor, em nome de Jesus, para a glória do teu santo nome. Amém e amém. Queridos, mais uma coisa, eu quero aproveitar e dar um aviso para você. Daqui a pouquinho, às 23h59, nós estaremos juntos na primeira vigília online da Adobrac, é isso mesmo. Eles estarão se reunindo da meia-noite, 23h59, até às 4 ou 5 ou 6 horas da manhã, até onde Deus realmente os conduzir aí nesta unção, nesta graça. Eles estarão reunidos pelo Google Meet, tá? Então, se você quiser saber mais informação, entre em contato aí com o Ariel, com a Thelma, pelas redes sociais, e eles vão te dar mais informações para que você, se você quiser participar, você possa participar junto com eles. Que Deus abençoe a nossa Adobrac, que o Senhor flua fortemente aí nesta madrugada com vocês. Tenho certeza que será uma grande bênção. Que Deus abençoe. Eu quero também, nesta oportunidade, deixar aqui um forte abraço ao meu irmão, Nicolas. Nicolas é membro desta igreja, ele e seus pais, mas é uma pessoa muito querida, nos acompanha todas as reuniões, e nesta campanha que tivemos, que finalizou agora, a campanha das causas impossíveis, o Nicolas esteve aí firme, abençoando a cada um de nós com a sua presença. Então, Nicolas, em meu nome, em nome da pastora Raquel, da liderança dessa igreja, eu quero que você saiba quanto para nós é valioso, o seu carinho, a sua atenção, você participar conosco online, e quando estamos presencial, você também está conosco. Então eu quero dizer para você que nós te amamos em Cristo Jesus, e continue orando por nós, que nós continuaremos orando por você e pela sua família. Fica aí o meu abraço, da Raquel e de toda a Irmandade. Nicolas, fica na paz do Senhor Jesus. Muito obrigado. Pai, chegamos ao final desta reunião, mas chegamos, ó Deus, com a certeza que o nosso culto não termina por causa que esta reunião está terminando. O nosso culto é eterno, começou lá na cruz,
e vai continuar na eternidade a nossa adoração, o nosso louvor a Ti. Mas eu quero te pedir, Senhor, que a Tua igreja, o Teu povo, permaneça debaixo da Tua bênção. Que tenhamos um final de semana, ó Santo Deus, tremendamente abençoado, fortalecidos no Senhor e na força do Seu poder. Muito obrigado, Senhor, por esta noite. Que a Tua boa mão permaneça sobre os Teus filhos, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão no Espírito Santo sejam com todos vós. Vamos dizer juntos, a paz do Senhor, saúde, irmãos. Juntos, mais uma vez, vamos declarar a nossa esperança. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Um forte abraço, fique na paz do Senhor Jesus. Em breve estaremos, se Deus quiser, ceando nesse final de semana. Estaremos juntos, em nome do Senhor Jesus. Fiquem na paz.